Vamos começar. Lei de Newton. Primeira lei de Newton, o que ela vai dizer? Na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso e um objeto em movimento continua em movimento em linha reta e com velocidade constante. Segunda lei de Newton. A aceleração sempre será proporcional à força e terá a mesma direção e mesmo sentido. Também diz que força é igual a massa vezes aceleração. A unidade de força é o Newton, ok? Terceira lei de Newton. Quando o objeto A exerce uma força sobre B, um objeto B, B também exerce uma força de mesmo módulo e sentido contrário em relação a A, ok? Força resultante. A força resultante vamos usar quando tivermos o objeto sendo nele aplicado duas forças. Aí podemos substituir por essa força resultante, que será o resultado das duas forças no sistema. Forças que têm a mesma direção e sentido. A resultante a gente vai calcular somando as forças que são aplicadas nesse objeto. Forças que têm mesmo direção e sentidos contrários. A resultante a gente vai calcular subtraindo essas forças, ok? Vamos para o próximo. Forças com direções diferentes. A gente montou aqui o esqueminha das forças, né? Uma força vertical e uma força horizontal. E a resultante será uma linha na diagonal. E como vamos calcular essa resultante? Fazendo o teorema de Pitágoras entre essa resultante e as forças, ok? Forças em equilíbrio. Quando vamos ter a força em equilíbrio? Quando o resultante das forças nesse objeto for igual a zero. Força de atrito. Quando vamos ver uma força de atrito? Quando tivermos um objeto fazendo um movimento, sempre terá uma força contrária à força que estamos aplicando nesse objeto. Essa força é devido ao quê? À rugosidade da superfície ou ao ar. Pode variar, ok? E ela vai ter o mesmo módulo e sentido contrário. Força de atrito estático. Essa força de atrito estático vai acontecer quando o objeto estiver na eminência de acontecer um movimento, ou seja, quando ele estiver prestes a acontecer esse movimento. E como vamos calcular essa força de atrito? Vamos fazer força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, que é o que? A força normal ela é a força perpendicular a este objeto, ou seja, ela é igual ao peso, só que em direção contrária. O coeficiente angular geralmente eles dão nas questões. Força de atrito dinâmico. Essa força já vai acontecer quando o objeto já estiver em movimento. E vamos calcular essa força fazendo força de atrito estático igual a normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico. E será a mesma coisa. Geralmente eles dão esse coeficiente na questão, ok? Agora vamos analisar massa e peso. Primeiro ponto entre a diferença entre massa e peso. A massa é a medida da inércia do objeto. Segundo ponto, a massa é uma grandeza escalar, pois é determinada apenas pelo número que a mede, ou seja, ela não depende de direção, não depende de sentido para ser calculada, ok? A massa não depende do lugar que se encontra, nem do estado físico que se apresenta. Ou seja, ela não vai depender, ela não vai mudar se ela estiver na Lua, na Terra, ou se ela for uma massa sólida, ou líquida ou gasosa. O peso é a força que atrai esse objeto. É a força que a Terra atrai esse objeto. E ele é uma grandeza vetorial. Ou seja, ele vai depender da direção, vai depender do sentido que
que esta força está acontecendo. O peso vai ser calculado como? Multiplicando a massa vezes a gravidade do local, que é a aceleração do local, ok? Aceleração à gravidade. E a força sempre ela não é constante, ou seja, ela vai variar dependendo da região que ela se encontra. Trabalho de uma força. O trabalho a gente vai calcular multiplicando a força vezes a distância, e a unidade é o joule. Energia. A energia vai acontecer quando tivermos realizando um trabalho. E para calcular a energia, a gente utiliza a mesma unidade do trabalho, que é o joule, ok? Energia cinética. A energia cinética vamos calcular quando o objeto estiver em movimento horizontal. Como vamos calcular essa energia cinética? Vamos multiplicar a massa pela velocidade ao quadrado e vamos dividir por 2. Como achamos essa fórmula para a energia cinética? Vamos lá, supor que esse objeto parte do repouso e adquire uma aceleração. Então a força vai ser igual a m vezes a e a distância vai ser igual a vezes t ao quadrado dividido por 2. Portanto, o trabalho será o quê? Será a multiplicação dessas fórmulas, ok? Então vamos lá substituir. Então o trabalho vai ser igual a massa vezes aceleração vezes meio vezes aceleração vezes t ao quadrado. Isso vai dar igual a massa vezes aceleração ao quadrado vezes t ao quadrado. Como vimos que a velocidade partiu do zero, vamos ter velocidade final igual a vezes t. Então temos que a velocidade ao quadrado vai ser igual a ao quadrado vezes t ao quadrado. Substituindo essa velocidade ao quadrado pelo a ao quadrado, substituindo esse a ao quadrado vezes t ao quadrado pela velocidade ao quadrado na fórmula, vamos ter que trabalho vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E isso será a energia cinética. Variação da energia cinética. A gente vai calcular trabalho de A. Trabalho entre A e B vai ser igual a energia cinética de B menos a energia cinética de A. Energia potencial. Quando vamos ter uma energia potencial? Quando tivermos falando da energia que acontece no objeto em determinada altura. E quando estamos falando de altura, quando estamos falando de uma força que trabalha com altura, estamos falando do que? Do peso. Então, o trabalho de energia, para calcular a energia potencial, vamos fazer trabalho igual a peso vezes a altura. Ou trabalho igual a m vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Ok? Espero que tenha ajudado. Esse foi o vídeo. Tchau.